Quando a gente avalia obras diferentes de fantasia e ficção, oi Odin, a gente percebe que elas têm níveis diferentes de detalhamento. Algumas delas são completamente robustas e cheias de detalhamento, enquanto outras são um pouco mais leves, um pouco mais tranquilas em seu próprio universo. Porém, isso não as categoriza como boas obras ou obras ruins, bons mundos ou mundos mal pensados. São apenas formas distintas de se construir uma obra de fantasia e ficção, que é uma releitura de nossa vida ou uma criação de algum outro universo no qual a gente emerge. Então, hoje eu quero falar com você sobre a diferença desses dois métodos de criação de mundos, as vantagens e desvantagens de cada um, pois nenhum dos dois é perfeito, e qual deles combina mais com você, e além disso, qual dos dois você deve seguir para fazer a sua jornada como criador de mundos de fantasia. Fala aí galera, eu sou o Vitor Gimenez, eu sou autor da obra Último Arcanista, sou sócio fundador da Nocturp e já se inscreve aqui neste canal, onde iremos falar exclusivamente de World Building. Criei este canal exclusivamente para falar desse tópico, este é apenas o primeiro vídeo de vários outros que vão vir aqui nesse canal, então já curte, já se inscreve, já manda para aquele seu amigo que também é mestre de RPG, escritor, quer criar um mundo próprio para ajudar ele também. Então, falando um pouco da diferença e vamos dar até exemplos. Existem duas formas básicas de você construir um mundo de fantasia. No inglês ela é conhecida como a forma soft e a forma hard. Existem várias outras formas de se olhar como construir também, mas essa é uma das formas de visualizar este processo de criação. Como que funciona cada um e quais são exemplos de cada um deles? Quando a gente fala do soft world building, ele é uma maneira de construir um mundo de fantasia em que você não precisa e você não sabe todos os absolutos detalhes daquela obra. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, digamos que um dragão vai e ataque um exército ali e ele sai atacando fogo em literalmente todo mundo, vem, taca fogo para um lado, taca fogo para o outro. Depois ele vai lutar contra um outro dragão gigante e aí a hora que ele vai enfrentar esse dragão gigante, acaba o fogo que existe dentro dele. Ah, mas por que acabou? Porque você, como criador daquele mundo, achou que ficaria mais dinâmico aquilo acontecer para ser mais épico aquele momento. Mas você mesmo não sabe como funciona a recarga do fogo de um dragão. Você não chegou nesse nível de detalhe dentro do seu mundo. Isso torna ela menos imersiva? Não. Torna a obra, né, menos imersiva? Não. Por exemplo, imagina que no Harry Potter, uma hora que eles fossem fazer uma luta de magias, simplesmente um deles não conseguisse fazer uma magia. Você não se perguntaria naquele momento por que ele fez aquilo. Você só ia ficar imerso na história. Por quê? Porque aqui dentro do Soft World Building, anote isso, a importância maior não é no detalhe, na realidade da descrição do mundo. A parte importante é o desenvolvimento dos personagens, é o foco narrativo. E aí, ao trazer elementos mais leves do mundo ao redor, você consegue focar com mais maestria no desenvolvimento da história em si e dos personagens em si. Um exemplo excelente de soft world building é o próprio Harry Potter. No Harry Potter, pelo menos no meu conhecimento, se eu estiver errado, você digita aqui pra mim, não tem uma explicação lógica clara do porquê que um bruxo, um trouxa é um trouxa. Não tem uma descrição clara de como funciona a mana dos bruxos, de quanto eles precisam ter de energia para fazer uma magia, quanto eles gastam de energia para fazer uma magia. Não tem uma descrição lógica do porquê que eu não poderia sair dando uma Avada Kedavra em todo mundo, simplesmente porque eu quero, simplesmente porque eu acordei feliz hoje. Ou infeliz, né? Depende. Não há uma descrição óbvia disso. Simplesmente eles são bruxos, eles sabem magia, eles fazem um movimento com a mão nas palavras e a magia simplesmente é feita. Agora, eles podem fazer infinitas magias por dia? Talvez eles possam. Alguém se pergunta isso em algum momento? Não. Por quê? Porque é um soft world building. É um mundo em que tem bruxos. É um mundo em que tem magia, é um mundo que tem escolas de magia com o foco no desenvolvimento da história e dos personagens. Isso faz com que nós, como telespectadores, como leitores, a gente realmente foque mais no personagem do que tentar compreender o mundo. A gente entra junto com o personagem naquela riqueza de detalhes que não necessariamente explica todos os funcionamentos de quais células dentro do nosso organismo são utilizadas ao confeccionar um efeito mágico. Olha que tá tendo uma horda de pássaros aqui. Pássaro, aquele pássaro chato que eu esqueci o nome. Digitem F no chat. Enfim, nesse sentido, o soft world building ele é muito mais fácil de fazer.
Então, se você não é uma pessoa que quer ir 100% a fundo em cada detalhe do seu mundo, este método pode funcionar e funciona sim. Não é um método inferior, embora os hard world builders possam te criticar por você não saber exatamente qual elemento um dragão precisa consumir para criar fogo dentro de si, mas você vai trazer uma história com mais facilidade de imersão dentro dela. Um outro exemplo clássico de soft world building é também as Crônicas de Nárnia. E dentro das Crônicas de Nárnia não tem uma explicação muito lógica de como as coisas funcionam. Tanto que o Tolkien, que é um hard world builder, o exemplo, né, epítome do hard world builder, criticava o amigo dele, C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, por não ter muita coerência nos vários elementos que ele colocava ali. Você tem elementos de diferentes mitologias coexistindo sem explicações 100% lógicas de como tudo aquilo se conecta, sem explicações do idioma que eles falam, sem explicações de como tudo ali se entrelaça. E aí eles tinham essa rixa, né, que o C.S. Lewis estava tranquilão, focado ali também no desenvolvimento dos personagens, enquanto Tolkien passou anos e anos construindo um mundo antes de contar uma história nele. Ou seja, o soft world building ele é mais focado nessa leveza, né? O soft vem do leve, do macio, do mais tranquilo de desenvolver. Geralmente está associado a mundos, a obras mais leves, embora isso não seja necessário e tenha exemplos que não são assim. Por exemplo, para quem é do mundo dos jogos também, Dark Souls. Dark Souls, você não entende 100% do mundo em si. Você tem pistas do que está acontecendo, mas não tem uma explicação global que entrelaça tudo, conectando cada micro detalhe em um negócio completamente pensado e estruturado. Você tem elementos, você sabe isso, você sabe aquilo, e você mesmo vai ligando os pontos, porque o foco está na mecânica do jogo em si, não na lore em questão. Agora vamos falar de hard world building, que aí é realmente o duro, né, o pesado. O hard world building ele é aquele processo de criação de mundos que você vai mergulhar a fundo em cada detalhe do seu mundo, o mais fundo que você conseguir e quiser ir. O exemplo do Tolkien que a gente tem, ele chegou a pensar nos idiomas que as raças falavam e ele criou os idiomas. Então o elfo tem o élfico, que tem o dicionário, que tem os fonemas, os anões também. O idioma antigo ele criou o mundo, como foi o surgimento do mundo, foi através de Eru e Ilúvatar que criou uma espécie de subdeuses, de outros deuses que juntos criaram um mundo através de uma canção e um deles se separou, e assim vai surgindo desde o início dos tempos, como tudo aconteceu. No Harry Potter talvez em algum momento fala do surgimento da magia, mas isso não é tão relevante assim dentro ali do mundo, para a gente que assiste assim de primeira vez, né? E dentro aí do processo do hard world building, outro exemplo também é o George Martin, que tem ali toda a criação desde a história, o princípio dos White Walkers, como que a muralha surgiu, qual que é o tataravô de cada personagem, como é a personalidade de cada um, qual que é o início da história, você tem todo aquele detalhamento, né? Vai descendo, crescendo, se expandindo. Dentro desse processo, é interessante, quanto mais fundo você for, mais o leitor, mais o telespectador, mais quem está consumindo o jogador de RPG se beneficia daquela obra. Então, se você criar, por exemplo, uma lore, uma explicação de como o dragão recarrega a baforada dele, como isso funciona, por que a baforada do dragão acabou naquele momento lá, que ele enfrenta o próximo, ele tinha uma quantidade e ele acabou. Você fala, putz, então agora eu saquei, né? E ele vai ter aquele estalo também. Então, é sobre mergulhar a fundo dentro de cada coisa do seu mundo. Porque cada coisa funciona de um jeito e como tudo aquilo se conecta sem permitir que uma coisa cruze com a outra, focando o máximo que você consegue no mundo em si, em tudo ao redor. O foco talvez fique igualmente no desenvolvimento da história dos personagens e do mundo. Por isso, livros de hard world building, como Crônicas de Gelo e Fogo, Senhor dos Anéis, Duna, os livros do Brandon Sanderson, são tão grossos, porque eles precisam explicar muitas coisas. Eles precisam te explicar como que é Rivendell, eles precisam te contar quais os detalhes existem na armadura de um personagem, eles precisam te contar como que a especiaria funciona nas areias de Arrakis. Eles precisam te contar o que é uma espada fractal e como que ela foi herdada, e como ela funciona, e como ela é recarregada e quem pode usá-la. Isso precisa existir para que a história faça sentido. Por que não é qualquer um que pode ter uma espada fractal? Por que são pessoas específicas? Toda essa lore, ela cresce junto com o desenvolvimento da história dos personagens. Por isso, é um processo muito mais complexo de fazer, que você vai ter que criar essas duas coisas. E, novamente, não tem vantagem ou desvantagem, não é buguei.
Um não é melhor que o outro, cada um tem suas vantagens e desvantagens, cada um tem públicos diferentes que vão gostar desses dois processos. A questão agora, vamos falar um pouco, é sobre se você é um hardware builder ou se você é um software builder. E como que você vai identificar esse perfil. Claro que é só fazendo que você vai descobrir, mas de forma geral, se você é uma pessoa que gosta mais do desenvolvimento do personagem em si, que você não liga muito para esse aprofundamento de por que a água se conecta com outro elemento e cria um elemento diferente, e por que os elfos falam élfico, como que é o linguajar dos elfos, por que a espada fractal existe, se você quer focar simplesmente mais na história em si, se você não quer ir na minúcia de cada detalhe, se você gosta mais da coisa um pouco mais leve e fluida, por assim dizer, então você talvez seja um soft world builder, uma soft world builder que vai criar o mundo de uma forma mais leve, mais macia, abraçando os personagens enquanto eles vão desenvolvendo o tecido aí da história. Se você gosta de ir nas minúcias dos detalhes, das coisas mais específicas do mundo que existem, aí você é um hard world builder. Aí você realmente vai ir nas nuances de cada detalhe, você quer planejar como funciona o mundo, talvez você passe anos, foi o meu caso, foi o caso de vários desses autores que eu citei, você vai passar anos criando o mundo para que depois este mundo esteja pronto para receber histórias. E aí, quando essas histórias surgirem, o mundo em si vai guiar os personagens através dela. É o meu caso como escritor, é o caso de muitos desses autores que eu trouxe aí também. Nesse sentido, qual que é a vantagem e a desvantagem de cada um? A vantagem do Soft World Builder é que você vai ter uma história pronta mais rápida. Você vai conseguir chegar e desenvolver a história que você quer contar, seja na mesa de RPG, seja de um livro, seja na sua cabeça, com mais facilidade, no sentido de que, enquanto você vai criando, você pode até planejar antes, mas os elementos do mundo não são tão complexos. Então, talvez você entre mais na psicologia do personagem, nas motivações, não que você entre mais, mas talvez você entre de forma mais rápida. Talvez seja mais imediato o link entre o que está se passando na cabeça dele e o que ele desenvolve a partir daquilo. Essa é uma vantagem. A desvantagem é que algumas coisas não vão ter muita explicação e talvez você não saiba essa explicação. Se você estiver de boa com isso, de você não saber por que um dragão não precisa recarregar a baforada dele ou por que ela acaba às vezes, então tranquilo, segue jogo e você tá feliz. Quem leu talvez nem se pergunte isso e quem consumiu e segue jogo. Não é algo que ninguém saiba e você sempre pode usar a seguinte desculpa de ninguém ainda no mundo descobriu. Ai, bonitinho. Passarinho bonitinho. Ninguém ainda no mundo descobriu essa informação, então ela não é revelada, ninguém sabe, é um mistério. E aí talvez, se tiver numa mesa de RPG, por exemplo, cara, eu quero descobrir por que isso. E aí você pode criar aquilo na hora. A desvantagem é nesse sentido, eu comecei a falar de desvantagem e no fim não pareceu uma desvantagem. Né? Mas a desvantagem é isso, você não vai saber a minúcia de cada um dos detalhes. Se isso é algo que te incomoda, então pode ser um traço que você é um hard world builder. Enquanto que com essas vantagens e desvantagens do hard world builder, as vantagens são que você vai saber tudo sobre o seu mundo e aquilo que você não souber, você vai descobrir conforme você escreve ou narra numa mesa de RPG que você não sabia e isso vai te dar uma chance de descobrir e desenvolver ainda mais o mundo. Além disso, a vantagem é que o mundo está pronto para ser contada uma história nele. Então, conforme os personagens vão descobrindo, vão se desenvolvendo, você vai focando ali no desenvolvimento psicológico e da trama deles, o mundo responde automaticamente, porque você já sabe como tudo funciona. No meu livro, por exemplo, eles estão numa redoma no fundo do oceano. Então eu já sei como funciona o sistema de água, eu já sei como funcionam as coisas. Conforme em um momento lá eles travam a distribuição de água, eu, como um hardware builder que sou, já sei as consequências que isso causa no mundo ali deles, na cidade. Então para mim foi fácil desenvolver essa trilha. Mas eu tive que passar anos criando todo esse ecossistema. E essa é uma das desvantagens. Você vai ter que passar muito tempo criando o mundo. Se isso é algo que você gosta, então fechou. Se é algo que você não gosta, fala assim, caraca, eu realmente tenho que entender como funciona toda essa distribuição de recursos e tal. Sim, dentro de um hard world building você vai precisar fazer. É esperado que você saiba isso. Essa é uma desvantagem. A segunda, principalmente a maior desvantagem é essa. A segunda desvantagem pode ser que não fique tão fluido. Tem gente que talvez não goste muito, são públicos distintos, né? Tem gente que talvez também não goste desse software build, é mais vantagem para os dois. Mas tem gente que talvez queira saber porque como que funciona a baforada do dragão, como que é toda a ciência por trás. E se você não trouxer, fala assim, como assim? Você desenvolveu tudo isso aqui, mas você não falou isso, né? Então, de forma geral, aqui a gente tem dois polos desse world building, que é o soft, que é o hard. Eles são polos opostos. Aqui, um que você não desenvolve nada, você desenvolve tudo. Claro que tudo, ninguém sabe tudo, todos os detalhes, qual que é a espécie de grama e se ela é meia de dia, de luz e como funciona a fotossíntese, né?
Claro, tudo, só Deus que sabe do nosso planeta, né? O universo, sei lá, se tem um criador, ele saberia. Nesse sentido, todas as criações vão ficar em algum ponto aqui dentro, né? Como se fosse um espectro entre o soft e o hard. Então, você vai se posicionar em algum ponto aqui entre os dois, em que vai ter elementos que você vai desenvolver muito bem, vai ter elementos que não. Quanto mais elementos você desenvolve, quanto mais você capricha nesse desenvolvimento, mais você vai se aproximando do hard, e quanto menos você desenvolve, mais você vem para o soft. Nesse sentido, comenta aqui embaixo nesse vídeo qual tipo de world builder é você, e se você quer construir seu mundo na prática, confira aqui o meu método de world building, que eu fiz em parceria lá com a Nocturp, para você criar seu mundo de fantasia, tirar ele do papel. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto. Quero saber o que você achou desse vídeo. Comenta aqui embaixo. E logo tem mais vídeo aí para vocês. É nóis. Aquele abraço. Tchau, tchau.